E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pablo Jamilk mais uma vez. Hoje eu vou começar uma análise aqui que tem a ver com o meu livro novo, que se chama Um Ensaio sobre o Medo. Tá na composição ainda, eu quero dividir alguns insights com vocês sobre isso. O medo, na minha concepção, é uma força terrível. É uma força terrível e ao mesmo tempo uma força motora que dirige o indivíduo a fazer alguma coisa. Por mais que nós ouçamos de alguns pretensos treinadores mentais de que o medo é uma força paralisadora, eu acredito que o medo seja uma força motora e que obriga você a executar alguma coisa, a fazer alguma coisa, ainda que não queira, ainda que tenha dúvidas quanto a isso. Eu gostaria de analisar o medo na perspectiva política que nós estamos vivendo contemporaneamente. É precisamente o medo que cria o maniqueísmo em que nós estamos imersos. O que é maniqueísmo, Pablo? O maniqueísmo é aquela consciência de uma tensão necessária da luta do bem contra o mal. Ou seja, nós temos alguém que precisa representar a imagem do bem e alguém que precisa representar a imagem do mal. Essa é uma concepção do pensamento dualista, bastante comum ao ser humano e bastante rudimentar. Ou seja, é preciso haver o bem e é preciso haver o mal, e são forças opositoras necessariamente. Bem, vamos lá. Diante da pandemia, diante das questões políticas, diante do enfrentamento que nós estamos vivendo, é perceptível como as pessoas acabam entrando em conflitos por causa do medo. A narrativa sempre tenta apregoar e insuflar o medo no indivíduo. É o medo de que determinada crença ideológica vá fazer você passar fome, vai tirar tudo que você tem. É o medo de que a oposição a essa crença ideológica vai transformar você em um miserável, em um pobre, desgraçado. O homem tem medo de perder aquilo que ele tem. E ele reputa não a própria incompetência, mas a contingência, a perda daquilo que ele tem. Ainda que aquilo que ele tem não tenha necessariamente sido conquistado por ele. Talvez seja fruto de benesse, ou talvez seja fruto de um acaso, que existe e pode ocorrer. Mas a simples ideia de perder aquilo que se crê ter conquistado gera no indivíduo o medo. Então, se eu quiser cooptar alguém para aderir à minha visão, eu não preciso dar justificativas lógicas, plausíveis, razoáveis. Eu preciso contar uma história que seja aterradora e que consiga insuflar medo no coração dessa pessoa. A partir do momento em que ela tem medo, ela vai agir de acordo com aquilo que for dito para ela. Vamos pensar, por exemplo, agora ilustrando bem o caso brasileiro. Hoje no Brasil, você tem dois polos opositores fortíssimos. Um deles é o polo bolsonarista e o polo anti-bolsonarista. Então, porque neste momento o presidente do Brasil é Jair Bolsonaro. Perceba, a ala bolsonarista tem medo daquilo que pode acontecer se o Brasil ou quando o Brasil deixar de ser bolsonarista. Talvez ele seja entregue às mãos de pessoas inescrupulosas que vão vender o país para alguém,
ou que farão acordos terríveis e a partir de então você será expropriado da sua casa, será vigiado, não poderá fazer mais nada e coisas do tipo. Bem, da mesma forma, o grupo anti-bolsonarista tem medo de que se o Jair Bolsonaro continuar no poder, o país vá se transformar em uma forma ditatorial e que as pessoas perderão seu direito e que não terão liberdade. E você percebe que cada lado acusa o seu lado opositor da mesma coisa que tem medo. Cada lado acusa o lado opositor da mesma coisa que tem medo. Neste momento, falta um pouco de processo dialético para perceber que ambas as partes possuem falhas na estruturação do pensamento e falhas profundas na argumentação. Mas este vídeo não é para falar para você se a esquerda ou a direita detém o monopólio da razão. Afinal de contas, ninguém detém o monopólio da razão. Este vídeo serve para ilustrar como o medo faz as pessoas se voltarem contra os seus iguais. Então, por exemplo, se alguém apresenta um ponto de vista contrário àquilo que você escreveu em algum lugar ou falou, você tem medo de passar por um idiota, você tem medo de passar por um imbecil, por alguém que desconhece aquilo que está falando. Você tem medo de que a sua imagem seja enxovalhada. E é por isso que você precisa lutar para conseguir alguma coisa que permita argumentar que aquilo que você disse era real e fazia sentido. Mesmo que você não conheça as fontes, mesmo que você não conheça o processo, você precisa legitimar a sua narrativa. A pessoa que comenta contra você tem medo de que aquilo que você disse talvez seja verdade, ou talvez mais pessoas concordem com aquilo. E ela tem medo de a sua porção ficar em segundo plano, ficar eclipsada, e por isso ela precisa levantar a voz contra você. E nessa tensão de temores, nós temos as guerras ideológicas. O grande problema é que uma guerra ideológica deveria produzir uma síntese, mas uma síntese que não fosse uma síntese tão terrível quanto aquela que nós estamos produzindo, que é a síntese do não acredito em nada, a síntese do ninguém faz sentido, a síntese do não existe conhecimento, a verdade está dissolvida, a opinião se sobrepõe aos fatos, e é esse o resultado dessa guerra terrível que nós estamos vivendo por causa do medo. O medo já criou guerras, o medo já criou momentos de paz, o medo já fez com que as pessoas se acotovelassem discutindo pontos que honestamente eram infantis. E hoje nós estamos fazendo a mesma coisa, por medo. Da próxima vez que você entrar numa discussão, pense se a pessoa que está do outro lado, que talvez seja uma pessoa que você creia ser uma pessoa canalha por causa daquilo que ela está dizendo, se ela realmente não acredita no que ela está dizendo, e se ela não acredita naquilo porque a história que contaram para essa pessoa a assustou de tal maneira que ela esteja morta de medo. E aí sim, depois de analisar, você pense como é que você pode reverter o medo que ela tem da narrativa e não reverter a argumentação, porque o medo é irracional e quando nós estamos num momento de irracionalidade, nenhum argumento serve para trazer a luz. É tudo escuridão.